Pedi que todos aqui recebessem um cordãozinho vermelho. Quem pegou, segura ele aí para mim. Primeiro eu quero falar que esse cordão não tem poder nenhum. Na hora que acabar o culto, você pode jogar ele fora. Mas se você não quiser jogar ele fora, você guarda ele para lembrar aquela pregação do pastor, falou do fio vermelho. Em Josué capítulo 2, versículo 15. Nós vamos entender o que significa esse fio, que você vai guardar nesse final de ano, como um sinal, um pequeno sinal, de algo que Deus tem para a sua vida. Onde nós vamos ler apenas um trecho da história, que eu vou explicar para você nesse momento. Josué capítulo 2, versículo 15. Então ela nos fez descer por uma corda, diga a palavra corda, pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tornarei ao vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, diga para mim, cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata, fala cordão de escarlata, a janela. Essa história fala de uma história de esperança. A palavra escarlata era o nome que se dava para vermelho. Talvez a sua tradução na Bíblia atualizada já diz vermelho. Um cordão vermelho, talvez mais grosso que esse, eu não sei como era, serviu de um sinal de esperança. Você pode dizer para mim, sinal de esperança? Esse fiozinho foi um fio de esperança. Eu queria que você olhasse talvez para o fio que está na minha mão, ou para o que está na sua mão. Você pode segurar enquanto você me ouve, para você meditar e falar assim: olha, talvez em algum momento da sua vida, você olha para uma situação que você vive, queridos, olha aqui, e você está por um fio, falta uma pontinha, falta um fiozinho, só falta um pouquinho, mas o Senhor está falando com você que nessa mensagem você vai guardar isso esse resto de ano. Se só tem esse fiozinho para você, aguenta, porque é suficiente, o Senhor te fortalecerá. Se você só tem um fio de uma situação talvez que não há esperança, é 1% que você tem, é uma chance só que você tem, é um fiozinho. O Senhor está dizendo: deixa o resto comigo, porque eu estou te dando a esperança. Meu irmão, se teu sonho está por um fio, se teu casamento está por um fio, se os teus planos estão por um fio, só falta esse aqui para acabar. O Senhor está falando para você que, olha, segura então, segura,
segura, porque o resto deixa que eu faço na tua vida. Olha ali, Jericó seria destruída, se você ler essa história. Jericó seria totalmente destruída. E ali havia uma mulher que ela foi condenada, porque ela foi chamada de prostituta. Eu quero explicar que naquele contexto histórico, qualquer mulher que ficasse sozinha era condenada como prostituta. Qualquer mulher que desse talvez uma falta de sorte de ter sido vista perto de alguém, ela era xingada de prostituta, e depois nunca mais ninguém tirava esse nome dela. E você vê que essa mulher chamada Raabe, ela estava por um fio. Toda a cidade de Jericó seria destruída. E chegaram 2 homens na casa dela. E esses 2 homens eram servos de Deus. E eles também estavam por um fio, porque todo o exército de Jericó estava atrás deles. Estava todo o exército atrás deles. E de repente aquela mulher, ela tinha na sua casa muitos fios. Muitos. Ela virou e falou com eles assim: esconde debaixo, que eu vou jogar esse tanto de fios em cima de vocês. O soldado veio, procurou eles. Eles estavam lá escondidos. E aí a mulher pegou uma corda de fios tecidos, pendurou na janela da casa dela, diz o versículo número 15, e falou: desce pela janela. E a janela da casa era no muro da cidade. E eles desceram por uma corda. Um fio salvou a vida daqueles homens. E aí eles falaram assim: então, Raabe, faça o seguinte: quando nós voltarmos a Jericó, você amarre um fio vermelho na janela da sua casa, a mesma janela que nós descemos, a mesma corda que você fez para nós descermos, a mesma corda que você fez para ser esperança para nós. Nós, quando passarmos, nós vamos olhar para aquele fio vermelho na janela, e todo o exército saberá: a casa que tem um fio vermelho, ela está protegida, porque aquele fio foi um fio de esperança para aqueles 2 homens. E aquela mulher foi, na hora que eles saíram, ela foi, amarrou na janela da casa dela e ficou esperando. E quando eles voltaram, realmente toda Jericó foi destruída. Só uma casa ficou de pé, a casa que tinha o fio vermelho amarrado na janela, a casa da janela que os homens desceram pela corda, a casa que tinha aquele sinal. Que eu quero falar para você aqui nesta noite, em nome de Jesus, tão breve, tão simples. Se você precisa de um fio, se você precisa de uma ponta para continuar algo que você estava prestes a desistir, se você precisa de um fio para permanecer, para aguentar um pouco mais, o Senhor está falando com você aqui agora, como aqueles espias precisaram daqueles fios para se esconder, precisaram daquela corda para descer. Eu quero falar o que significa esse fio para mim. Eu vou simbolizar uma ponta dele. Aquela corda que ela amarrou na janela, a ponta de cima dela é o amor. Quando ela deu aquele laço na janela para descer aqueles homens, ela fez por amor à sua família, por amor àquelas vidas que precisavam ser salvas. E se você tem, queridos, amor na sua vida, e se você der esse laço e for um sinal de amor, eu quero dizer que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo suporta, que o amor jamais acaba. Se o seu fio de esperança tem uma ponta de amor, talvez o teu amor foi pisado, talvez o teu amor foi ofendido, foi ferido, e dói,
Mas o Senhor está falando: olha, eu tenho ainda esperança para a sua vida. Aguenta, porque o amor tudo suporta. Você vai conseguir chegar até lá. Você tem um fio de esperança, meu irmão. Segura firme em cima, porque o amor aguenta tudo. A outra ponta desse fio, por onde aqueles homens desceram, daquele fio que ficou ali pendurado na janela, para lembrar que aquela casa tinha esperança. Era só um fio, mas era o suficiente para salvar aquela família. A outra ponta eu chamo de fé. Se você vê a história de Raabe, chamada de prostituta, condenada a ser para sempre uma mulher mal falada, sabe o que aconteceu com ela depois dessa história do fio? Ela se casou com um homem chamado Salmão. Ela foi ascendente do rei Davi. Ela é ascendente do Senhor Jesus Cristo. Ela está na linhagem real de Davi. Ela está na linhagem da família real. E se você ler em Mateus 1, versículo 5, entre as avós, tataravós de Jesus, está lá o nome Raabe. Porque ela teve esperança. Só um filho. E se você ler no capítulo 11 de Hebreus, que fala da galeria dos heróis da fé, muitos homens são citados, poucas mulheres. Aliás, se eu não me engano, só Raabe, de todos os homens que tiveram fé na história, em Hebreus capítulo 11, no versículo 31, fala que a Raabe foi uma mulher de fé. Por isso que eu falo que essa outra ponta aí de baixo é a ponta da fé. Segura o seu fio assim para mim, por favor. Puxa ele bem forte assim. Uma ponta é o amor. O amor aguenta tudo, meu irmão, minha irmã. Não tem nada que o amor não suporte. Não existe poder, não existe força, não existe nada mais forte do que o amor. Segura aí. A outra ponta, eu apenas comparo isso aqui só para você aprender. Não tem nada de espiritual nisso aqui, de místico em você segurar esse fio. É a fé. A fé realiza o que é improvável. Pastor, eu não tenho nenhuma chance. Eu não tenho nenhuma chance. Eu quero falar, meu irmão, está errado. Você tem um fiozinho só. Mas isso aqui é o suficiente para Deus fazer tudo na tua vida. E essa outra ponta é a fé. E o nome desse fio que você vai guardar depois que eu terminar essa palavra é o fio da esperança. Talvez acabaram-se todas as chances, todas as oportunidades, você bateu em todas as portas. Foi um ano de muitas dificuldades. Muita coisa aconteceu. Mas você hoje recebe um fio de esperança. Isso vai ser o suficiente para você viver o resto de 2018. Isso vai ser o suficiente para você atravessar o 2019. Isso vai ser o suficiente para você chegar na presença do Senhor e dizer: eu tenho esperança. E eu vou terminar com 1 Coríntios 13, 13. Se você quiser ler comigo. 1 Coríntios 13, 13. Que diz assim. 1 Coríntios 13, 13. Depois que tudo passou, depois de tanta luta, tanta dificuldade, depois de esgotadas todas as possibilidades, depois que passaram todas as oportunidades que você perdeu, depois de tantas chances perdidas, olha o que diz 1 Coríntios 13, 13. Agora, depois de tudo, o que permanece, você pode falar comigo? A fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor.
Feche os seus olhos agora, segura esse fio na sua mão. Repito que esse fio só para lembrar. Se a sua chance é tão fina como esse fio, se a sua esperança é tão fina como este fio, o Senhor está renovando a sua esperança agora. Se os teus sonhos, os teus projetos estavam por um fio, o Senhor está falando para você aqui: pode esperar, porque eu vou estar contigo, eu vou te ajudar. Só isso é muito pouco, mas é o suficiente, eu estarei contigo. Você quer receber essa esperança do Senhor na tua vida? Esperança para concluir um ano, esperança para terminar, para iniciar um novo ano, esperança para suportar esse relacionamento, esse emprego, esperança para poder esperar a oportunidade que você tem buscado, esperança diante de qualquer dificuldade. Eu quero ter essa esperança. Eu vou convidar você a vir aqui nesse altar do Senhor. Nós vamos orar agora, para que o Senhor enche o teu coração de esperança. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, se é o Senhor que está falando, o Senhor sabe para quem é. Toca palavra em cada coração. Vai dando forças, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, renova a esperança do teu filho e da tua filha agora. Enxuga, Pai amado, essas lágrimas agora, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Enchendo nossos corações, ó Pai, de esperança para o coração desta igreja, Pai. Dessa mulher, Pai amado, que parou de sonhar o sonho que tinha no início do seu casamento, no início do seu projeto. Este homem, este jovem que parou de sonhar, e a palavra de Deus diz em Joel, que virão aqueles dias em que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os jovens sonharão, e os velhos terão visões. Pai amado, eu quero pedir, Pai amado, de sonhos. Vai enchendo de esperança a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, talvez seja um fio apenas, uma coisa, uma chance apenas, é muito pouco. Fortalece, Pai amado, numa ponta o amor, numa outra ponta, Pai amado, a fé, mas que ele jamais perca a esperança, que jamais desista, porque o Senhor está na sua vida, Ele tem te chamado. Não é hora de parar, não é hora de recuar, não é hora de esmorecer, porque daqui a pouco o Senhor fará aquilo que você tanto espera. Oh Deus, renova cada coração para a tua presença, Pai. Renova, Pai amado, cada vida, Pai amado, no teu Espírito Santo. Vai renovando, Pai amado, cada coração, em nome do Senhor Jesus. Você pode orar comigo, diga: eu recebo a esperança, a fé, o amor. Eu creio que o Senhor está comigo, e eu vencerei, e eu vou esperar, porque eu sei que a minha vitória chegará.